semana número 13, né? Ih, olha lá, é de sorte ou azar, hein? Eu acho que é sorte, hein? 13 de sorte aqui, ó. Tabela dinâmica e validação de dados e mais algumas coisas, né, que nós vamos ver esta semana aqui. Começando com tabela dinâmica. Então, vejam só. Obviamente, né, o que eu falei para vocês, uma coisa não inviabiliza as outras. Quando você tem que fazer algo pontual, focado, realmente utilizando, né, aquelas funções que foram aprendidas, né, elas são realmente ótimas para resolver situações pontuais. No caso de tabela dinâmica, vamos imaginar a seguinte situação: você tem um volume de informações, vamos falar assim, um banco de dados, né? Geralmente nós fazemos com dados históricos, né? É o que nós vamos ver a partir da aula número 15, né? Que é a ideia de Business Intelligence, tá? Então, o Excel, ele também propicia que façamos, né, alguns processos de Business Intelligence. Ó, que chique, hein? Já falamos espanhol, né, em português, agora em inglês, hein? Ó, Business Intelligence, né? Então, o Business Intelligence, ou inteligência de negócios, ela basicamente tem o foco aí de nós entendermos o comportamento, né, de algo, por exemplo, de vendas, comportamento da produção, o comportamento, né, de como que está aí o controle da qualidade, tudo passado, né, para que a gente consiga, então, estabelecer estratégias para o futuro. Então, a gente entende o passado, tentando nos adaptar ou focar no futuro. Então, é basicamente uma das, né, grandes aplicações da tabela dinâmica, é exatamente isso, uma ferramenta que nos possibilite, né, dado uma massa de dados considerável, aí, né, uma base de dados grande, nós, então, extrairmos informações e verificarmos essas informações sobre diversos pontos de vista. Tá joia? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, a tabela dinâmica, na verdade, ela vai criar um relatório, né, que vai, então, fazer esse cruzamento entre as informações. O que nós podemos fazer com tabela dinâmica? Olha lá, consultar grandes quantidades de dados de maneira amigável, subtotalizar e agregar dados numéricos, resumir dados, categorias, subcategorias, expandir e recolher níveis de dados, mover linhas, colunas, para fazer uma espécie de dinamização nos resumos e nas visualizações. A gente também pode fazer o processo de classificação, filtragem, formatação, agrupamento, ou seja, é muito grande. E depois, né, a gente vai combinar a tabela dinâmica com gráficos dinâmicos, aí a coisa realmente fica muito legal, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é começarmos, então entendermos a tabela dinâmica, como que ela funciona, e depois irmos migrando para os gráficos dinâmicos, tá joia? Então, vamos começar do começo, e para o começo, nada melhor do que um arquivo em Excel aqui, ó, que vocês já têm uma base de dados. Então, estou passando aí para vocês um arquivo, né? Aula 13A, tabela dinâmica, por gentileza, queiram abri-lo. Eu estou abrindo aqui também. E assim que vocês tiverem, me dê um toque aí para a gente começar a trabalhá-lo. E para a gente começar aqui, ó, então vamos entender o que nós temos aqui. Primeiro a gente tem que entender os dados, para daí a gente realmente tentar fazer algum tipo de extração, algum tipo de manipulação nesses dados, tá ok? Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui assim, olhando, né, de bate-pronto aqui, dá para a gente entender que tem aqui, na verdade,
ó, formas de pagamento. Então, isso aqui representa vendas. Tá, vendas do quê? Vendas de um determinado período, tá aqui, ó, as datas que foram realizadas em determinadas lojas, tá? Dentro das lojas, então, os produtos estão categorizados, ou seja, tem categorias lá dentro, e essas categorias, né, também tem uma divisão entre feminino e masculino, ou seja, dentro lá de comidas e bebidas, tem coisas que é mais destinada ao público feminino e coisas que são mais destinadas ao público masculino. São rótulos, né, que foram colocados lá. Aqui o volume, a quantidade, né, de um determinado produto, né, que foi vendido, e aqui o valor, né, que foi arrecadado, ou seja, que foi totalizado, né, deste total aqui de vendas nesta categoria, nesta loja. E aqui, por último, a forma de pagamento, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, a gente tem muita informação, pegando aqui, ó, arrastando aqui para baixo, ó, nós temos muita, né, ó, mais de 2.100 linhas, tá? Mais de 2.100 linhas, tá? Ou seja, é para um volume como esse que realmente as coisas, em se tratando de tabela dinâmica, né, as coisas começam realmente a fazer algum sentido, tá? Então, vamos começar, tá? Estão preparados aí? Preparadas aí? Beleza? Animados? Animadas? Ei, beleza, então tá bom. Então, a primeira coisa, né, que nós temos que fazer é assim, ó, nós poderíamos selecionar todos esses dados, né, vir aqui, né, clicar aqui na primeira posição e arrastar lá para... E tem que estar apenas os dados realmente selecionados, tá? A gente poderia fazer isso. Mas, né, o que aconteceria? Vamos imaginar que esses dados aqui, eles fossem sendo acrescidos, né, ao final de cada dia, né? O que aconteceria, né? Todo começo do dia seguinte, a gente teria que fazer o quê? Vir aqui, selecionar novamente a nova faixa de dados e aí fazer um novo processo de extração de uma tabela dinâmica, tá? Então, para evitar isso, né, o que nós temos que fazer? Nós podemos converter essa massa de dados aqui em uma tabela. Quando nós convertemos, né, essa massa de dados em uma tabela, o que acontece? Lembro que a tabela, você pode ir agregando coisas lá na tabela, que eventualmente ela vai, então, considerando e vai expandindo por si só, né? Então, no caso aqui, né, da tabela dinâmica, é muito, muito, muito importante que nós tenhamos os dados em uma tabela. Para fazer isso, ó, basta vir aqui, clicar em qualquer lugar aqui dos dados, né? E vir aqui na parte superior, ó, inserir tabela, tá? Só isso. Aí o que ela vai falar? Olha, eu localizei aqui uma série de dados, né, que estão de A1 até G2101. É isso mesmo? É. E aqui ele está perguntando, a minha tabela tem cabeçalho? Sim, tem cabeçalho. Então aqui, ó, vamos clicar em OK e pronto, ó, converteu em tabela, só tabela, ok? Muito bem. Agora, para ficar um pouquinho melhor, para a gente entender isso aqui, vamos dar um nome para essa tabela aqui, ó. Ela já tem um nome, chama tabela 1. Só que, lembra o que eu falei para vocês? É muito importante que a gente padronize. Oi, pode falar, pode falar. Desculpa interromper, Pipa. Eu acho que minha internet deu travada aqui. Eu só vi o finalzinho da explicação que o senhor passou agora. Estava até, inclusive, a tabela pronta já. Tá, então a tabela já está pronta, né? Não, é que eu não peguei o início ali da explicação, porque eu só vi a hora que parou meu... travou aqui meu computador, estava na tabela limpa ainda. Ah, tá. Assim? Isso. Jeito? Então, aí, ó, basta clicar em qualquer lugar,
aqui na tabela, né? Vir aqui, ó, inserir tabela. Uma maneira normal de se fazer, né? Tá bom, obrigado. Aí ele já identificou aqui, ó, os dados, né, que vão de A até G e de 1, né, da linha 1 até a linha 2101. É isso mesmo? É. E aqui, ó, é muito importante, ó, minha tabela tem cabeçalhos? Sim, tem cabeçalhos, tá? Clica no OK e ele basicamente converteu isso aqui em tabela. Joia. Aí, né, o que que acontece? Essa tabela, né, é dado um nome para ela, né? Um nome padrão, que é aqui, ó, tá aqui em cima, ó, tabela 2, tá vendo? Só que, como eu falei para vocês, é muito importante que a gente vá padronizando, né? Então, lembra o que eu falei? Quando se tratar de tabela, coloca lá TB e aí um nome dela, tá? Então, TB de tabela, TB em maiúsculo, né? É um padrão, né? E aí, basicamente, o que que se trata? Então, isso aqui, basicamente, representa as vendas, né, para mim. Então, aqui, vendas, ok? Então, TB vendas é o nome agora, né, que a gente tem desta tabela aqui. Ok? Aqui, até aqui, tudo bem? Tudo bem, professor. Joia. Então, agora, né, que vai acontecer a mágica. Então, vamos vir aqui, ó, em inserir, tá? Clicamos agora em inserir. E agora, do lado esquerdo, aqui, ó, tem um item, né, chamado aqui, ó, tabela dinâmica. Vamos clicar, né, em inserir tabela dinâmica. Aí vai aparecer esta caixa aqui, ó, de comunicação, né? Primeiro, ele já identificou, né, aonde a gente clicou ali, ele já identificou, né, o intervalo e a tabela chamada TB Vendas. É essa mesmo que você quer usar? Sim, é a tabela de vendas, né? E aonde você quer que eu crie essa nova tabela nesta mesma planilha, numa planilha já existente, ou numa nova planilha? Eu quero numa nova planilha. Aí basta clicar aqui OK, tá? Pronto, ele criou agora uma nova planilha que não tem absolutamente nada aqui, né? Não tem nada. E aqui embaixo, ó, tem o nome, né? Então a gente já pode vir aqui e mudar o nome dessa planilha, tá? Vamos clicar aqui, ó, e colocar, ó, tabela dinâmica. Tá vendo? Legal de fazer essa padronização. Então, TB é tabela, TD é tabela dinâmica. Então, tabela dinâmica, vendas, né? Por exemplo, tá? Vendas. Muito bem. Eu não sei se para vocês apareceu, então aqui, ó, ao clicar sobre este quadradinho aqui da tabela dinâmica, pode ou não aparecer do lado direito aqui esta lista de campos aqui, ó. Se não apareceu, aqui em cima, ó, tem lista de campo, ó, mostrar lista de campos, tá? Se não apareceu, clica lá em mostrar lista de campos, tá? Aí Professor, ele vai aparecer. Oi. só se o senhor arrastar o mouse em cima aqui da caixa lateral esquerda, ele também abre essa caixa da linha de campos. Isso, apague, fecha aqui a tabela de isso. Agora vem com o mouse aqui em cima. Dá um clique em qualquer lugar aí, sem precisar. Estou clicando. Do senhor não foi. Não, é porque eu desabilitei, né? Então é Tá. tranquilo. Não. É que às vezes porque às vezes a pessoa, né? A gente pode ter um atalho mais rápido, porque o meu deu certo, foi curiosidade só para aparecer agora. E é muito bom você ter falado, porque esse aí é o padrãozão, tá? É que eu deixei desabilitado, né? Porque eu fiz outras operações anteriores, né? Então, é por isso. Então, esse daqui já vem clicado por... tá vendo? Eu cliquei fora, ele desaparece. Cliquei aqui, ele aparece. Esse é o padrão, tá joia? Mas se não aparecer, aí basta clicar aqui, ó, em lista de campos, tá bom? Viva, onde que você deu o nome para a tabela?
Não, ainda não dei, calma. Eu Tá. só, lá embaixo, na planilha, eu mudei aqui TD Vendas. Agora, né, como você já falou, vamos nomear essa tabela dinâmica também, porque é muito importante fazer isso, tá? Então, ao clicar aqui sobre a tabela dinâmica, no canto superior aqui, ó, aparece lá o nome dela, tá vendo? Tabela dinâmica 1. Vamos mudar aqui também, ó. É só clicar aqui e digitar TD, tabela dinâmica de vendas, tá? Pronto, agora a nossa tabela dinâmica já tem um nome também. Tudo bem? Então, ó, Desculpa, nós já... é TD, né? É tabela dinâmica, TD. Tá. Tatu e dado. E como o senhor aumentar a tela, professor? Eu vou aumentar daqui a pouquinho. É que, vamos ver se ele aumenta aqui. Ó, tá vendo? Ele só aumenta aqui desse lado, entendeu? Aqui não dá para aumentar. São os controles. Mas maravilha. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, ó, nós criamos essa tabela dinâmica que ainda não tem nenhuma informação, né? Renomeamos a planilha e demos um nome para a tabela dinâmica. Belezinha até aqui? Muito bem. Então, agora, né, vamos fazer. Vocês viram lá que nós temos, né, então, as informações de vendas, né, por loja, por gênero, por categoria. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos criar aqui um relatório, tá? Então, agora é o foco de negócio. Pode falar, Tânia. Eu não consigo fazer nada agora no meu computador, porque a internet aqui de casa está oscilando. Não está aparecendo nem os ícones das meninas, nem nada, e às vezes fica falhando o seu áudio. Então, não vou conseguir fazer nada agora. Entendi. Tânia, olha, uma solução é depois você ver a aula gravada, porque ela está sendo gravada, né? Uma das soluções. Não sei. Quem sabe melhora, porque às vezes oscila, né? E já estabiliza também. Tá? Podemos continuar? Daí você dá uma olhadinha depois, pode ser? Pode sim, professor. Tá joia. Então vamos lá. Eu vou fazer bem passo a passo, tá, Tânia? Para realmente tentar deixar aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Então vocês viram lá os dados, né? Que tal a gente fazer uma tabela, né? Eu vou digitar aqui no chat, ó. Então a gente vai fazer aqui uma verificação, né? Dos produtos, né? Então vendidos por então, total de vendas, né? Total de vendas agrupado por loja. A gente pode fazer por loja, por gênero e que mais? Categoria. E categoria, tá? Categoria. Então, eu coloquei no chat. Vamos fazer este relatório aí, total de vendas agrupado por loja, gênero e categoria. Tá joia? Então, aqui, ó, do lado direito, né, quando você clica aqui na tabela dinâmica, né, aparece aqui a lista de campos, né? Então, ele já foi lá na base de dados, ele olhou, né, para todos os campos que existem lá e já identificou lá o campo data, loja, categoria, gênero, volume, valor e forma de pagamento, tá bom? Aqui, ó, vamos falar assim, o coração do raciocínio da tabela dinâmica. Esses quatro espaços aqui, né? Esses 4 quadrantes aqui, né? Ou esse quadrante, né? Esse quadrante aqui é o cerne da tabela dinâmica. Então, vejam só, nós vamos fazer basicamente um relatório que vai combinar, que vai relacionar dados entre si,
tá joia? Então, imaginem só um relatório que tem linhas e colunas, ok? Então, ó, o que eu quero que apareça na linha, eu arrasto para a linha. O que eu quero que apareça na coluna, a coluna. E aí, dependendo de como foi colocado, ele vai fazer essa relação entre linha e coluna. Então, no nosso caso aqui, ó, seria interessante, né, fazermos o quê? Vamos colocar nas linhas, né, as lojas. Então, como que a gente arrasta lá? A gente clica aqui, ó, em loja, né, nesse campo aqui em cima, clica, deixa clicado e arrasta, ó, para linhas. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Quando eu arrastei para cá, olha só o que apareceu do lado esquerdo aqui, ó. Ele falou o seguinte, ó, legal, eu já identifiquei lá na sua base de dados que, em termos de loja, você só tem esses 4 tipos de loja aqui, ó, nessas 4 cidades aqui, ó, Araguari, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia, tá? Só essas aqui. Muito bem. Então, ele já faz automaticamente o resumo aqui para a gente, tá? Agora, eu quero que, ainda em termos de linha, aqui, eu vou colocar, por exemplo, o gênero, tá? Então, eu venho aqui, ó, e levo aqui para baixo em gênero. Pode ver que eu posso colocar tanto em cima quanto embaixo de loja. Vamos colocar embaixo. Olha só o que ele fez aqui, ó. Ele, dentro de cada loja, ele então identificou os gêneros, tá? Se eu tivesse colocado arrastado para cima, ó, se eu colocasse aqui para cima, ele faria o contrário, ó, do gênero, ele aí então totalizaria as lojas, tá vendo? Então vamos deixar daquele jeito, né? Então dentro da loja o gênero, tá bom? Então por enquanto tá aqui. Eu posso aqui, ó, reduzir, né, e aumentar, tá vendo? Então ele é interativo. Muito bem. E aí eu quero fazer esse cruzamento com a categoria. Eu quero saber então a categoria. Então eu venho aqui, ó, em categoria e arrasto aqui para a coluna, tá? Então magicamente ele já me trouxe aqui todas as categorias que ele conseguiu identificar e vejo, né, que ele já traz aqui um total geral e um total geral embaixo aqui, tá? Muito bem. Agora falta o quê? Preencher os valores aqui, tá? Então, vocês estão vendo aqui no último quadrante aqui, nós temos aqui os valores, ou seja, o que eu vou colocar no meio aqui, né? Qual que vai ser o recheio do bolo, tá? Então, o que eu quero? Eu quero o valor, né? Se a gente voltar lá na nossa base de dados, ó, vocês podem reparar, ó, o que eu quero totalizar? Eu poderia totalizar o total de vendas, né? Ou os valores vendidos. Então, no nosso caso aqui, como a gente está querendo saber o total de vendas, né, agrupado por loja, gênero e categoria, então nada melhor do que pegar o valor aqui, certo? Então, vamos voltar lá. A gente clica no valor e arrasta aqui para a somatória de valores. E, magicamente, olha só o que ele fez, ele já totalizou tudo aqui para mim, né? Então, agora, por exemplo, né, eu posso vir aqui e interagir com esse gráfico aqui, né, ou seja, esse relatório. Se eu quiser, por exemplo, né, aqui ó, no rótulo de linha, eu posso, por exemplo, eu quero saber apenas da loja de Araguari, como que está a relação de vendas na loja de Araguari, tá vendo? Eu quero, né, apenas o total, né, tá aqui, ó, apenas o total. Se eu quiser voltar, né, eu venho aqui em filtro, limpar filtro, ele volta à situação anterior. Eu quero saber só sobre uma área específica, né, uma categoria aqui específica, né, que é, por exemplo, a de cosméticos, tá? Clico aqui, então ok, ele totaliza aqui para a gente só o cosméticos e assim por diante. Então, para limpar, vem aqui, limpa filtro. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui a ideia até esse momento? Muito bem. Então, vejo, né, que nós já fizemos uma totalização aqui, ou seja, criamos aqui um relatório que a gente demoraria muitas e muitas
muito tempo, né, para fazer aqui as funções específicas, tá? Então, geralmente, isso aqui acontece para os gerentes, né, que querem olhar isso aqui como um todo. Muito bem. O que nós podemos fazer mais aqui, né? Ao clicar aqui sobre essa tabela dinâmica, né, aqui em cima vai aparecer duas opções, tabela dinâmica Analyze, né, e o Design. Ao clicar em Design, a gente pode mudar também a aparência da tabela dinâmica, tá? Então, a gente pode, por exemplo, aqui, ó, escolher alguma, sei lá, algum formato um pouquinho melhor, tal, que a gente achar. Então, é assim que nós podemos mudar o formato dela, tá? E que mais, né? Aqui a gente viu, então, os filtros, mas eu queria também fazer um outro filtro aqui, mas ele não está nessa relação. Eu queria fazer um filtro, por exemplo, saber qual é a forma, eu quero classificar aqui por forma de pagamento, eu quero saber de tudo isso daí que está acontecendo, né? Eu quero saber também como é que está sendo pago. Então, ao clicar aqui sobre a tabela dinâmica, a gente tem aqui uma forma de pagamento, tá vendo? Então, se a gente quisesse também fazer uma filtragem por ele, vocês estão vendo aqui o campo de cima, aqui, ó, a gente tem filtros aqui, a gente pode, então, pegar um campo que não está na relação e agregarmos aqui em filtros. Tá vendo aqui em cima, ó? Ele colocou um novo filtro para a gente, né? Então, olha só que legal, tá? Se a gente clicar aqui, ó, em filtro, né? E escolhermos aqui por exemplo, eu quero tudo que seja em dinheiro, tá? Olha só, automaticamente ele muda todos os dados aqui e nos totaliza apenas o que for dinheiro, né? Olha só que bacana. Ah, não, eu quero saber tudo que foi pago em crédito, né? Então, olha lá, tudo que foi pago com cartão de crédito. Ah, com cartão de débito, como que é? Ah, cartão de débito, ok. Eu quero voltar ao total, então tudo, ok. E aqui, ó, tá? Então, a gente faz também, a gente pode fazer também este tipo de filtros. Então, a gente já viu que a gente pode filtrar por categoria, por loja e agora por forma de pagamento, tá? Já vimos também o design. E para finalizar, uma coisa importante, né, de se mencionar é o seguinte: a tabela dinâmica, ela é obviamente dinâmica nos dados que você inseriu, né? O que eu quero dizer com isso? Se a gente voltar aqui para a tabela de dados, tá? Vamos imaginar o seguinte, aqui, ó, tá vendo aqui? Eu tenho uma informação aqui. Se eu mudar essa informação aqui, por exemplo, né? Ao invés de 258, vamos voltar lá, só para a gente entender. No TB Vendas, aqui é Uberaba, né? Comidas e bebidas. Uberaba, comidas e bebidas. Uberaba, ó, Uberaba tá aqui. Comidas e bebidas está aqui, ó. Então, a gente tem 22.583, tá joia? E aqui o total, ó, 85, tá? Vamos fazer uma alteração aqui. Ao invés de 258, vamos falar que foi 10.258. Vai ter que aumentar 10.000 lá, tá? Se a gente teclar Enter aqui, ó, e a gente voltar no TB Vendas, a gente vai ver que não houve nenhuma alteração, tá? Por quê? Porque a tabela dinâmica, ela é dinâmica, mas até o ponto que você fez essa recuperação. Toda vez que você faz alguma alteração lá na sua base de dados, é por até mesmo segurança isso, tá? Para que você consiga ver o histórico até aquele ponto. Você pode alterar aqui? Pode. Você não precisa refazer toda ela, nada disso. É só vir aqui, ó, em tabela dinâmica, né? E eu tenho aqui, ó, a opção atualizar, tá? Então, ao clicar aqui, ó, atualizar, ó, observem aqui o Uberaba, tá? Clicamos aqui em atualizar. Agora, vocês viram aqui, ó, mudou de 22 para 32, tá? Agora, quando a gente clicou em atualizar, ele atualizou todos os valores aqui, baseado naquela tabela lá de dados, né? A base de dados
que nós temos aqui. Tá joia? Então, a gente pode voltar aqui a 258 novamente, alteramos aqui, né, temos que vir aqui e fazer novamente aqui a nossa atualização. Né? Atualizou, ele voltou ao que era antes. Ok, pessoal? Então, vamos agora para, dando continuidade aí, vamos colocar, bom, até aqui, né, a gente viu que ela extrai legal, mas ainda, né, não sei se vocês concordam comigo, interagir aqui é um pouco dificultoso, vamos falar assim, né? Lembrando o Magre, quem é quem tem mais de 30 anos pode se lembrar do Magre, né? Um antigo ministro, né? Que falava umas palavras esdrúxulas aí, né? Então aqui, ó, a gente ainda tem aqui uma certa não usabilidade legal, né? A gente pode fazer o filtro aqui? Pode, né? Mas ainda não é muito legal, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agregar aqui uma funcionalidade a mais, né? Que é o que a gente chama de segmentação de dados para facilitar essa interação com a tabela, tá? Ainda, então, vamos dar continuidade com essa tabela dinâmica aqui, né? Oi, pode falar. O senhor consegue ver o chat aí agora? A Tânia está fazendo uma pergunta para o senhor. Desculpe, é que a tela estava... A pergunta. A minha está assim, o que eu faço? Deixa eu aumentar aqui que eu não estou vendo. Rótulo de linha Araguari. O que você fez, Tânia? Ó, você fez o seguinte, ó. Aqui, tá vendo aqui, ó, em linhas, você jogou todos os campos para cá, tá? Veja aqui, ó, categoria tem que estar em coluna. Entendeu? Então, tira a categoria que está aqui em linha e coloca aqui em coluna. Beleza? Tânia. Tânia, está me ouvindo? Conseguiu entender? Beleza. Obrigado, Tânia. Joia. Então, é isso. Vamos voltar aqui, então. Então, vamos mexer aqui, ó, numa certa forma que a gente possibilite, então, fazer essa manipulação dos dados de uma maneira mais sofisticada, mais interativa, mais fácil, tá? Como que eu faço isso, tá? Como que eu faço isso? Então, deixa eu só abrir aqui. Então, a gente vai trabalhar com segmentação, tá? Então, primeira coisa, né, vamos apagar como eu posso dizer aqui, esse filtro que nós fizemos aqui. Como que a gente retira esse filtro? Não é simplesmente vir aqui e dar um delete, tá? A gente tem que vir aqui do lado direito, né? Clica aqui em filtros, tá? E aqui, ó, remover campo, tá? Remover campo, pronto. Apagamos aqui o que estava nessa primeira linha aqui. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero colocar um título para esse gráfico aqui, né? Desculpe, para esse relatório.
né? Então, o que ele representa mesmo? Ele representa, né, o total de vendas, né, por loja gênero e categoria, tá? Então, a gente poderia dar um título aqui, né? Então, clica nele, aumenta um pouquinho, né? Centraliza ele aqui, né? Mesclar e negrito, pronto, né? E aqui, ó, vamos aumentar um pouquinho esta linha aqui, a gente já vai ver por quê, tá? Então, aumentamos a linha aqui, colocamos um título aqui para ele, né? A gente pode pôr, por exemplo, em azul para combinar aqui com o relatório, né? Então, um pouquinho mais aqui, ó, pronto, ó, agora ficou bonitinho, né? Muito bem. Podemos colocar também aqui um fundo, né? Só para ir deixando as coisas mais visualmente legais, né? Muito bem, então tá aí a totalização. Agora, né, vamos fazer o quê? Vamos clicar aqui novamente no gráfico, né? Vamos aqui, ó, em tabela dinâmica, né? E aí, né, vamos inserir uma segmentação de dados, tá? Então, vamos aqui, ó. Se vocês olharem, ao clicar na tabela, ao clicar aqui, ó, tabela dinâmica analyze, tem uma opção aqui, ó, inserir segmentação de dados, ok? Vamos clicar aqui, ó. Clicando aqui, ele vai perguntar, legal, qual segmentação você quer, tá? Então, vamos pegar uma primeira segmentação aqui, ó, por loja, tá? Clica em loja, né? Seleciona a loja e dá um OK. E aí ele vai aparecer aqui esta janelinha aqui, ó, tá vendo? Ó? A gente pode colocar essa janelinha onde nós quisermos. No caso aqui, ó, vamos colocar aqui em cima. Agora, ó, ficou muito aqui, né? Ou seja, são itens em apenas uma coluna. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui em cima, ao clicar sobre ele aqui, ó, em cima a gente tem, ó, coluna, altura, largura, né? Ao invés de ter apenas uma coluna, vamos colocar aqui, ó, duas colunas. Aí ele distribui os itens em duas colunas. Vamos reduzir aqui um pouquinho, né? E acertar aqui, ó. Então, a gente tem agora esta segmentação. O que significa isso? Olha só que bacana, pessoal. Ao a gente clicar aqui, ó, em Araguari, ó, olha só o que acontece. Ele automaticamente faz o processo de seleção aqui no gráfico. Ó. Eu quero agora Uberaba, olha lá, Uberlândia, né? Ituiutaba, olha lá, Uberaba, tá vendo? Ah, eu quero mais de um. Deixa o Ctrl pressionado, né? E aperta o outro item. E aperta o outro item, ao largar, ele já faz a seleção. Ah, eu quero voltar ao que era antes, tá vendo aqui, ó? Limpar o filtro, clica aqui, limpou o filtro. Então, assim a gente consegue interagir com o gráfico de uma maneira muito mais interessante. Vamos colocar agora as outras filtragens que nós já tínhamos lá. A outra é por categoria. Clica aqui no gráfico, vem aqui em tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Agora, então, eu quero por categoria. Olha lá, clica em categoria, OK. Então, ele já identificou as 4 categorias, né? Vamos colocar aqui do lado, né? E agora, olha só, também a mesma coisa. Vamos fazer aqui em 2 colunas para caber aqui nesta área. A gente pode expandir um pouquinho aqui, ó. Ao expandir, ele vai expandir aqui também, né? Muito bem. E por fim, a forma de pagamento, né? Vamos clicar aqui na tabela dinâmica, inserir segmentação de dados, forma de pagamento, OK. Então temos aqui a forma de pagamento, vamos colocar em 2 colunas também. Aqui, expandir um pouquinho para cá. Esse aqui um pouquinho para lá. Então, a gente pode ir arrastando aqui, né, fazendo isso aqui manualmente, ou então, olha só que bacana. Se eu clicar no primeiro aqui,
deixar o Ctrl pressionado, clicar sobre todos os outros aqui, ó, o que acontece? Eu vou selecionar todos eles, certo? Muito bem. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, tá vendo aqui? Eu tenho uma opção alinhamento. Se eu clicar aqui, ó, na setinha para baixo, ele me dá possibilidades de alinhamento. Então, por exemplo, eu quero fazer uma distribuição horizontal aqui, ó, distribuir horizontalmente, ó. Se a gente clica aqui, ó, veja que ele distribuiu de maneira organizada aqui, ó, todos os itens. E agora eu quero alinhar, por exemplo, aqui, ó. Então, aqui, ó, alinhar, tomando como base a parte superior. Então, alinhar parte superior, ó. Clico aqui. Então, agora, ó, todos estão alinhados pela parte superior, tá? Então, fica mais fácil de fazer aqui, tá? E vamos ver se está funcionando, ó. Eu quero total de vendas de Tuiutaba na categoria comidas. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Quando a gente clicou em comidas, que ele reduziu aqui, o que aconteceu, né? Ele automaticamente reduziu também o espaço e, ó, um item se sobrepôs ao outro. Estão vendo aqui? Para que isso não ocorra, tá? Vamos voltar aqui, ó, desfazer operação, né? Pode desfazer novamente, podemos limpar aqui a nossa seleção, né? O que a gente pode fazer, ó? Ao clicarmos aqui na tabela dinâmica, deixa eu ver se eu lembro aonde que está. Eu acho que é tabela dinâmica, opções aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que é opções. Opções. Opções, tá? Aqui dentro de tabela dinâmica, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, tem uma opção aqui, uma caixinha de seleção chamada assim, ó, ajustar automaticamente a largura da coluna ao atualizar. Tira essa seleção aqui, ó. Vamos tirar essa seleção aqui, tá? E vamos clicar no OK. Só para revisar, clica na tabela, tabela Dynamic Analyzer, tem aqui opções, clique em opções, opções. Aí vai abrir essa caixa de diálogo. Dentro da caixa de diálogo tem uma das alternativas aqui, ó, ajustar automaticamente. Tira a seleção de ajustar, dá um OK. Agora, olha só o que acontece, ó. Clica lá em Tuiutaba, comida e crédito, ó. Pronto. Ele não está agora fazendo o ajuste, né? E a gente consegue, então, fazer a nossa consulta de maneira mais interativa e visualmente legal. Vamos agora trabalhar com gráficos dinâmicos, tá? Deixa eu fechar, então, essa daqui. Vou mandar para vocês agora essa outra aqui, ó, 13B, gráficos dinâmicos, tá? Então, tá aí. Muito bem. Então, se vocês puderem agora abrir esse de gráficos dinâmicos aí, deixa eu ver se eu tenho aqui o final. Como que a gente... É mais ou menos assim, né? A gente poderia mudar a cor e tudo mais, né? Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui, né? Então, vejam só, né? A gente tem aqui, esse aqui é o final, né? Onde a gente vai conseguir aqui. Então, vejam que a gente tem aqui uma base de dados, né? Dessa base de dados, a gente faz aqui uma tabela dinâmica, e da tabela dinâmica, a gente cria um painel ou dashboard, né? Para a gente controlar e verificar visualmente aquelas informações. E aqui, ó, a gente pode ir selecionando, ó, as informações e ele vai automaticamente, ó, mudando ali para a gente o gráfico, tá? Então, eu quero agora aqui também 2017. Então, eu quero 2 anos, 3 vendedores, fazendo a relação aqui de como que está o desempenho deles, tá? Se eu limpar aqui a seleção, ele volta com os dados. Por exemplo, quero todos aqui os vendedores, ó, né? Todos os vendedores e todos os anos, tá? Então, tá aqui pra gente, tá? Então, o final vai ser esse daqui, tá?
Então, a gente tem aqui uma base de dados que é o quê? Vamos entender, né, esta base de dados. Então, eu tenho aqui, ó, os vendedores. Deixa eu sair daqui, vou pegar a tabela que eu mandei para vocês aí. Não salvar. Vou abrir o gráfico que vocês estão olhando aí para eles, tá? Então, tem aqui, não tem mais nada aqui embaixo, só tem essa base de dados. Vou aumentar aqui. Então, o que que tem aqui? Né? Tem o mês, o ano, né? Que um determinado vendedor, né? Ele visitou. Então, dentro do mês, dentro desse ano, este vendedor, ele visitou 12 clientes. Dos 12 clientes visitados, ele fechou 12 negócios, né? E o total vendido foi esse daqui. Existe casos aqui também, por exemplo, de um vendedor, no mesmo período, ele visitou 90 clientes, só que ele só fechou 59 negócios, tá? Então, assim, eu tenho aqui, ó, a relação, né? Tem uma série de informações aqui, e a gente vai, então, extrair, né, gráficos, né, a partir desta base de dados, né? E, para tanto, né, o que que a gente tem que fazer, né? Nós temos, então, que, em primeiro lugar, transferir, né, as totalizações, ou seja, as análises para uma tabela dinâmica, que a gente já aprendeu como fazer, e da tabela dinâmica a gente cria um gráfico dinâmico, tá? Então, essa vai ser basicamente a nossa ideia, para a gente criar aquele dashboard lá, ok? Então, vamos do começo, né? Então, a gente tem aqui, ó, se a gente clicar aqui, a gente já sabe aqui que é uma tabela, ó, TB Vendas, né? Base de dados, então, é uma tabela de vendas aqui, tá? Então, vamos clicar aqui sobre ela e inserir tabela dinâmica, tá? Tabela dinâmica. Eu quero, então, pegar a TB Vendas e ele vai criar numa nova planilha. Ok, né? Então, está aqui a nossa tabela dinâmica, né? E aqui, né, uma primeira relação que eu vou fazer aqui, eu vou ver, então, por exemplo, né, o total vendido entre mês e ano de cada um dos vendedores, tá? Então, total vendido de cada um dos vendedores dividido por ano e mês. Então, o que eu tenho que fazer? Nas linhas, então, eu vou fazer o seguinte, ó, totalização por ano e depois por mês, tá? Então, a cada ano, né, e os meses de cada ano, ok? E aí eu vou fazer essa relação com os vendedores, ó. Então, a coluna vai ser vendedor. Então, aqui eu fiz aqui, ó, por ano e o vendedor. O quê? O total de vendido, ó, valor vendido, ó, valor vendido. Pronto, ó. Acabei de criar aqui, então, uma tabela, né, dinâmica, aonde eu tenho o total de vendas dividido aqui, ó, por vendedor e totalizado aqui por ano e dentro do ano por mês. Tá bom? Dá para aumentar um pouquinho a sua tabela, professor, por favor? Assim? Isso, por favor, obrigada. Nada. Aqui não dá para aumentar, mas ó, na linha tá ano e mês e na coluna vendedor. E aí eu puxei aqui, ó, valor vendido para cá e ele fez a somatória, né, dos valores vendidos, tá? E agora, né, só para a gente finalizar, a gente clica aqui em algum lugar da tabela dinâmica e lembra que a tabela dinâmica tem um nome? Então vamos mudar aqui o nome dela. Então vamos colocar aqui, ó, TD, né, de tabela dinâmica. Isso aqui é vendas, né? Então TD vendas, ok? E aqui embaixo na planilha a gente pode também mudar aqui, ó, para a tabela dinâmica de vendas, tá? Muito bem. O que a gente pode fazer também não, tá bom. Tá joia. Até aqui todo mundo chegou? Sim. Joia. Obrigado, Rafaela.
Muito bem. Então, agora, ó, em cima dessa tabela dinâmica aqui, nós vamos inserir um gráfico dinâmico, tá? Como que eu faço isso? Clica em qualquer lugar aqui na tabela dinâmica, vem lá em inserir. Aí, ó, você tem lá os gráficos recomendados e do lado aqui, ó, dos gráficos recomendados, tem aqui, ó, gráfico dinâmico. Tá vendo aqui, ó? Então, a gente clica aqui em gráfico dinâmico, gráfico dinâmico. E aí, como todos os gráficos, ele nos dá aqui uma série de possibilidades, né, da gente fazer aqui modelos, colunas, linhas, pizzas, barras, né, o que que a gente quer escolher aqui, né, qual o tipo de gráfico que nós queremos escolher aqui, tá? Então, neste caso especificamente, desculpe, apertei o botão errado aqui. Então, nesse caso aqui, vamos escolher o de linhas, tá? De linhas. Pode ser esse primeiro mesmo aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Gráfico de linhas. E a gente, ao passar o ponteiro do mouse sobre ele, ó, ele fica como a representação. Ele pega os dados lá e já nos mostra como que ele vai ficar. É assim mesmo? É. Dá um OK. Então, olha lá. Cliquei em gráficos dinâmicos, inserir gráficos dinâmicos, venho aqui, clico em linhas, na primeira opção de linhas, OK. Pronto, ó, ele inseriu aqui um gráfico para a gente, né? Esse gráfico aqui dinâmico, né? Agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Não vai ficar legal os gráficos estarem sobre ou até mesmo do lado, né, da tabela dinâmica. Então, uma das práticas, né, ao trabalharmos com gráficos dinâmicos é concentrá-los em um local que geralmente recebe o nome de dashboard ou painel. Gente, eu me lembro dessas passagens que o Didi está fazendo aí, né? Que ele falava, vou me matar, não é isso? Vou me suicidar, né? Não é assim? Vou me suicidar! Era bem assim, não era? Era muito bom, meu. Muito bem. Não vai não, Tânia. Depois você revê tudo certinho lá, você vai ver. É muito fácil, tá? É só fazer passo a passo, conforme a gente está falando aqui, tá? E depois vocês vão incrementando as coisas, obviamente, né? Então, aqui, ó, o que que a gente pode fazer? Vamos vir aqui, ó, vamos criar uma nova planilha, tá? Uma nova planilha, vamos arrastar essa planilha aqui para o início e vamos colocar aqui, ó, o nome dela de painel. Painel, ou se vocês forem mais chiques, né? Vocês podem colocar aqui, ó, dashboard, tá bom? Painel ou dashboard, que é a mesma coisa. Vamos voltar lá para a nossa TD Vendas. Agora, ó, vamos clicar sobre o gráfico, ó, presta atenção. Aí vamos pressionar Ctrl X. O que é Ctrl X? É recortar. Eu poderia fazer isso, Ctrl X, ou vir aqui, ó, na área de transferência aqui, ó, e recortar também aqui, tá? Tanto faz. Então, Ctrl X, recortei o gráfico. Agora eu venho aqui em painel e colo ele aqui, ó, Ctrl V, tá? Pronto, temos aqui agora o gráfico no lugar aqui, né, no painel aqui. Deixa eu aumentar só um pouquinho o tamanho aqui. Muito bem. Aí, eu não sei se vocês perceberam, né? Mas ao clicar sobre o gráfico aqui, ó, ele me traz aqui também a mesma configuração, né? Da tabela dinâmica. Eu também consigo fazer aqui as mesmas relações, tá? Então, aqui no caso, né? E outra coisa, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vejam que aqui no gráfico,
ele me trouxe aqui também alguns filtros aqui, ó. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, filtrar por vendedor, né? Então, eu venho aqui, limpo todos e clico aqui, por exemplo, só no Kyle e no Logan. Dou um OK, ele automaticamente muda esse gráfico. Mas olha só que legal. O gráfico dinâmico e a tabela dinâmica, eles têm uma relação muito forte. Olha só, vamos lá na tabela dinâmica. Olha só o que aconteceu. Ele também aqui, ó, ele fez a totalização pelos 2 vendedores que nós escolhemos lá. Então, existe uma relação extremamente forte entre o gráfico dinâmico e a tabela dinâmica. Toda alteração que eu faço aqui reflete lá, e toda alteração que eu faço lá reflete aqui, tá? Então, se eu vier aqui, ó, em tabela dinâmica, vir aqui, ó, e limpar o filtro, ó, voltei ao que era antes. Se a gente voltar lá no painel, ó lá, todos os dados aqui novamente, tá bom? Então, existe essa relação muito interessante. Como a nossa intenção é criar um dashboard, né, apenas um local para visualização de dados, então, basicamente, e outra coisa, né? Então, a gente pode esconder, né, estes campos aqui. Basta clicar aqui no xizinho, ó, a gente esconde esses campos, tá? Vamos pegar, né, estes dados aqui, vamos colocar um pouquinho mais estendido aqui, e aí vamos fazer algumas alterações aqui. Bom, se vocês se lembram, né, no nosso gráfico final, a gente tinha uma relação, a gente fazia a seleção por uns painéis que a gente colocou aqui, certo? Então, eu não vou precisar dessas relações, né, que estão aqui, né, no nosso caso aqui. Tem um pernilongo aqui arrodeando eu aqui. Então, não aguento mais. Ai, ai. Brincadeira, ritmo cardíaco tá acelerado aí, Fernando. Então a gente não precisa mais desses, vamos falar assim, esses filtros aqui. Até o pernilongo tá desesperado. Eu quero ver ele ir bem longe aqui de mim, né? Vai para lá, vai para lá. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos retirar esses filtros aqui. Como que nós fazemos? Clicamos aqui no gráfico, né? A gente vem aqui, deixa eu ver agora aonde que é. A gente clica aqui em Design, tá? Elementos. Não, não é nem elementos, não. Eita. Espera aí que eu... é aqui, ó. Gráfico Dinâmico Analyze, botões de campos, tá? Botões de campos. Aí aqui, ó, ocultar tudo, tá? Vamos ocultar todos os botões aqui, ó. Então, o que acontece? Tá vendo que ele ficou mais clean, né? Mais limpinho? Então, vamos de novo, né? Clica no gráfico, Gráfico Analyzer, botões de campo, ocultar tudo, tá ok? Ocultou tudo. Opa, ocultar tudo. Pronto, ocultou tudo, tá bom? Muito bem. Outra coisa, né? A gente falou, né? Não sei se vocês se lembram lá, né? Que essas informações aqui, ó, do vendedor, ela não precisa estar necessariamente aqui. Então, a gente pode retirar essa legenda aqui para dar um espaço um pouco maior para a exibição de informações. Como que a gente retira isso aqui, ó? Basta clicar aqui. Agora sim, né? Em Design, elementos do gráfico, né? Então, a gente pode vir aqui, ó, em legenda, né? E nenhuma legenda, tá? Muito bem. Como que a gente poderia também fazer? Vir aqui no mais, clica aqui, né? E apenas tira a seleção de legenda, tá? Também poderíamos fazer isso. Agora, vamos fazer pelo mais aqui uma última coisa aqui, ó. Rótulo
rótulo não, título, é título do gráfico. Vamos colocar um título e aí a gente escolhe acima, né? Título do gráfico, né? Acima do gráfico e vamos falar o que é isso aqui, ó, total de vendas, né? Total de vendas. Ok? Muito bem. Agora, ó, ficou um pouquinho melhor, né? O nosso gráfico ainda está poluído, né? Porque tem muita informação aqui, né? Então, agora vamos só estender um pouquinho para baixo. Tá bom. Aqui acho que já tá bom. Muito bem. Agora, né? O que nós vamos fazer? Lembra que a gente fez a seleção, né? Então, a gente tem que ter um meio de selecionar isso daqui. Lembra como a gente fez? Né? Nós inserimos Segmentação. a segmentação de dados, né? Então, vamos fazer exatamente isso aqui, ó. Vamos aqui em Graphical Analyzer, inserir a segmentação, ó. Então, como que eu quero fazer a segmentação aqui? Então, por exemplo, por ano, né? Eu quero fazer a segmentação por ano. Então, ok, ele apresenta aqui a nossa segmentação. Vamos colocar aqui, né? Um determinado local aqui. Acho que seria legal colocar... Não, vamos colocar aqui mesmo, dessa forma. Vamos ver se dá certo. Se não der, a gente vai para outra segmentação. Ó, colocamos todas elas aqui, né? Então, agora a gente pode escolher, ó. Então, eu quero só o ano de 2016, só o 2017, eu quero os 2 anos aqui, e assim ele vai refletindo no nosso gráfico lá, tá? Vamos tirar aqui a seleção, beleza. E vamos inserir, clica lá no gráfico de novo, Gráfico Analyzer, inserir segmentação, e vamos inserir agora uma outra segmentação por vendedor, né? Então, agora a gente coloca aqui, né, os vendedores, né? E aqui agora a gente pode, então, selecionar também os vendedores, tá? Então, agora vamos ver se está funcionando. Clica lá, ó, só o Allen Kay em 2016. Pronto, né? Então, tira a seleção, tira a seleção. Então, estamos agora com tudo, né? Isso pronto, né? A gente poderia modificar aqui, por exemplo, clicando aqui, ó, a gente pode vir aqui, ó, em Design, e a gente pode mudar o design aqui do gráfico também, né? Colocar dados, alterar a paleta de cor, né? Ou seja, a gente pode mudar bastante. Então, aí fiquem à vontade para fazer. Vamos deixar este bem simples aqui, tá? Outra coisa, né? Vocês viram aqui nesse painel, só uma última alteração, que num painel, geralmente, deixar essas linhas de células aqui, ó, ficar um pouco, vamos falar assim, poluído, né? Que tal a gente tirar, né? Vamos falar assim, tirarmos as linhas aqui, né? Linha de grade, professor. Isso. Vamos tirar as linhas de grade. Como que a gente pode fazer isso? Vocês se lembram como que a gente pode fazer? Retirar a linha de grade? Exibição. Exibir. Em exibir. Linhas de grade. Isso aqui, ó, linha de grade, a gente tira. Olha só como fica mais clean, né? E aí, vamos só incrementar mais uma coisinha aqui antes da gente fechar essa etapa. Vamos colocar um título aqui, né? Vamos reduzir um pouquinho aqui essa daqui. Vamos colocar mais para cá, um pouquinho mais para cá. Aqui, ó, em B1, vamos colocar aqui um título, né? A gente pode colocar aqui dashboard, né? Ou painel de vendas, né? Por exemplo, tá? Painel de vendas, a gente pode, aqui no caso, ó, selecionar todas essas células aqui. Vamos lá em inicial, vamos colocar uma corzinha aqui, ó. Já que a gente está deixando em azul, vamos deixar em azul aqui. A gente pode, por exemplo, mudar a cor da letra.
Vamos colocar a letra em... que combina com azul? Verde? Não. Amarelo? Esse amarelinho aqui meio que combinou. Um amarelo mais vivo. Amarelo mais vivo. Vamos colocar em negrito. Vamos aumentar aqui. Painel de vendas. Acho que tá bom. E aí, para ficar legalzinho, ó, a gente pode, por exemplo, né, pegar essa linha aqui também, ó. Vou marcar aqui, até aqui, e vamos pintar. A gente pode, com essa aqui, reduzir um pouquinho. Agora, ó, agora a gente já tem aqui o painel. Bom, já está começando a criar aqui uma carinha legal, né, de um dashboard mesmo, de uma tela de interação, tá? Então aqui a gente pode ampliar aqui um pouquinho mais, aqui, e assim por diante. Muito bem. Tudo bem até aqui, pessoal? Conseguiram chegar até esse ponto? Tá tranquilo? Acho que sim, né? Então vamos mais uma etapa aqui, acho que ainda dá tempo de fazer mais uma etapa. Agora, né? Vamos imaginar o seguinte. Meu Deus do céu, eu tenho até medo quando a Tânia coloca uma imagem ali. Ai, meu Deus do céu, essa foi boa. Tânia, não, volte para nós, Tânia, não se vá, Tânia, fique aqui mais um pouco, já está terminando, calma, calma. Então aqui, vamos colocar mais um gráfico aqui, vamos imaginar o seguinte, que a gente queira identificar as vendas que são, deixa eu ver, perdidas, né? As vendas perdidas. Para tanto, né, vamos criar uma nova tabela dinâmica, tá? Agora, eu queria que vocês prestassem atenção. Vamos lá de novo na base de dados, tá? Vamos à base de dados, clicamos aqui na base de dados, vamos inserir uma nova tabela dinâmica. Olha só, uma nova tabela dinâmica, inserir tabela dinâmica, tá? Agora, olha só. Vamos ainda colocar aqui, vamos inserir uma nova planilha, dar um OK. Olha só, inserimos aqui uma nova planilha e uma nova tabela dinâmica, tá? Vamos falar que a gente quer então os negócios que são perdidos, tá? Então vamos colocar aqui, ó, TD, né, de tabela dinâmica, negócios perdidos, tá? Muito bem. Tecla Enter. Vamos clicar aqui na tabela dinâmica e olha só, né? O que a gente vai relacionar? Então, a gente vai pegar o ano, vamos colocar na linha e vamos colocar o vendedor na coluna, tá? Então, já fizemos aqui a relação entre ano e o vendedor, ok? Muito bem. Agora, o que a gente pode fazer? Vamos voltar lá na nossa tabela de dados. O que são os negócios perdidos aqui? Eu tenho aqui, ó, que um determinado vendedor, ele visitou, né, uma certa quantidade de clientes e fechou o negócio, né? Então, aqui nesse caso, ó, o Logan, neste mês aqui, deste ano, ele não teve nenhum negócio perdido. Todo mundo que ele foi visitar, ele fechou. Mas aqui, ó, o Anakin, ele visitou 90 e só fechou 59. Quantos negócios perdidos ele teve aqui, né? Matematicamente falando, são 31, certo? 59 menos 90 é 31, né? São 31. Então, ele teve 31 negócios perdidos aqui, né? 87 para 77, olha lá, ele teve 10 negócios perdidos, esse Victor Von Doom aqui, ó, Von Doom, tá? E assim vai, tá?
Então, como é que eu faço? Existe esse lugar aqui, ó. Então, se a gente vier aqui na tabela dinâmica de negócios perdidos, né? Olha só, existe aqui algum campo que a gente possa relacionar e colocar para valores aqui? Não tem, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que inserir, né, um campo aqui calculado, né? Como que nós fazemos isso? Nós clicamos aqui na tabela dinâmica, em qualquer lugar. Vamos vir aqui, ó, em tabela dinâmica Analyzer, tá? E aqui, ó, a gente tem cálculos, tá vendo aqui, ó? E dentro de cálculos, campos, itens e conjuntos. Vamos clicar aqui. E aqui, ó, eu tenho uma opção que é campo calculado, tá? Então, vamos repetir. Clica na tabela dinâmica Analyzer, campos, itens e conjuntos, campo calculado. Ao clicar, aí aparece aqui, ó, o nome do campo e a fórmula que eu quero inserir, tá? No nome do campo, né, vamos colocar o que ele é. Então, no caso aqui, são negócios perdidos. Tá? Esse vai ser o nome dele. E qual que é a fórmula dele? Então, vamos apagar esse zero aqui, ó, e vamos chegar bem do ladinho do igual. Então, ficou igual. Agora, qual é, né, o que eu quero fazer? Né? Se a gente voltar lá na tabela, na base de dados, a gente vai ver que basicamente, a gente tem dois campos lá, que são os clientes visitados e os negócios fechados, certo? Então, o que é o negócio perdido? É o total de clientes visitados menos os negócios fechados, não é isso? Então, ó, igual, tá vendo aqui os campos? Ó, clientes visitados, ó, a gente clica nele aqui e inserir campo, ó, esse botãozinho inserir campo. Ele inseriu o campo lá, ó, tá vendo? Aí a gente não quer fazer um menos o outro, ó, sinal de menos, e agora vamos inserir o outro, ó, negócios fechados, inserir campo. Então, olha lá como ficou. Igual clientes visitados menos negócios fechados, né? O nome do campo aqui, ó, negócios perdidos. Vamos clicar aqui no OK. OK. Pronto, ó. E ele, né, automaticamente já colocou aqui, ó, soma de negócios perdidos, tá vendo? E aqui agora a gente já tem o total de negócios perdidos por cliente, por ano. E aqui, então, a gente já tem essa informação. Legalzinho, não é, pessoal? Entenderam aqui a ideia? Até aqui? Ai, Tânia. Mas, ó, tá sendo gravado, tudo vai ficar certinho, tá, Tânia? Bom, vamos agora, né, criar um gráfico dinâmico a partir dessa tabela dinâmica. Então, basta clicar aqui, né, sobre qualquer lugar aqui dessa tabela, inserir gráfico dinâmico, ok? Agora, né, só para diferenciar, vamos agora escolher um outro aqui, ó. Podemos escolher o de barra, né? O barra, ok? Pode ser essa primeira opção aqui de barra, dá um ok. E está aqui agora o nosso gráfico aqui, né, de negócios perdidos. Mesma coisa, vamos recortar, Ctrl X, vamos lá para o painel, clica em qualquer lugar aqui do painel, Ctrl V, e está aqui o nosso gráfico, tá? Vamos apenas agora, vamos fazer o quê? A gente pode tirar isso aqui, né, para ficar visível. Vamos tirar os controles, né? Clica no gráfico lá, gráfico dinâmico, botões de controle, ocultar tudo. Muito bem. Vamos estender aqui um pouquinho mais, tá? Vamos
estender aqui um pouquinho para cima. Vamos reduzir aqui. Isso aqui pode ir mais um pouquinho para lá. Aqui. Aqui, ó, nós não vamos ocultar esta legenda, porque aqui, no caso, é ela que vai servir para todos, tá joia? Vamos aqui só inserir um título aqui, ó. Vamos inserir um título. Título do gráfico. E esse daqui, então, é total negócios perdidos, né? Negócios perdidos. Pronto, negócios perdidos é o título desse gráfico aqui, tá? Muito bem, ó, tá ficando bonito o nosso dashboard, hein? Mas olha só o que vai acontecer aqui, ó. Quando a gente clica aqui, ó, neste 2016 aqui, ó, o que aconteceu? Eu fiz a seleção, só que ele alterou apenas este gráfico aqui, ó. A mesma coisa, ó, cliquei aqui, ó, ele alterou só esse gráfico, ó. Alterei aqui, ele só modificou esse. Este daqui, ó, não está vinculado ainda com essas, com esses, nossa senhora, com esses segmentos, essas segmentações que nós fizemos aqui, tá? Então, para a gente relacionar, a gente tem que, então, falar que essas segmentações também estão relacionadas a isso. O que a gente faz? É simples, ó. Vem aqui sobre essa segmentação, clica, né, sobre ela, né? Aí, ó, clica com o botão direito, clica com o botão direito sobre ela, aí vai aparecer essa série de opções aqui, tá? Existe uma aqui chamada, ó, conexões de relatório, tá? Clica lá em conexões de relatório e olha só que a gente tem aqui, ó, que a tabela de vendas só tem uma conexão com a tab vendas, não tem com a tabela a planilha negócios perdidos. A gente esqueceu de colocar um nome para ela, né? Depois a gente altera isso aqui, tá? Mas a gente tem que também fazer essa relação com ela. Basta clicar aqui, ó, nessa caixa de seleção. Agora, esta segmentação aqui tem uma relação com as duas tabelas. Clica no OK e olha só o que aconteceu. Automaticamente aqui, ó, eu selecionei aqui, ó, ele automaticamente fez essa relação. Não está ainda alterando como esta, porque essa segmentação não tem essa relação ainda com ele. Então vamos fazer isso, ó. Clica aqui. Antes de clicar aqui, vamos lá na tabela na tabela dinâmica negócios perdidos e vamos mudar o nome dela. Então clica aqui na tabela dinâmica, vem aqui em tabela dinâmica e vamos mudar o nome aqui, ó, né? O analyzer ali, né? Vamos mudar aqui, ó, TD negócios perdidos, tá? Enter. Agora, ó, voltando ao painel, vamos clicar aqui, né? Sobre esta segmentação de vendedor, clica com o botão, clica com o botão direito aqui, vai aparecer as opções, conexões de relatório. Agora apareceu o nome certo lá, TD negócios perdidos, tá vendo? Então a gente clica aqui também, dá um OK. Pronto, agora sim, ó. Agora a gente seleciona só a anaquinha aqui, só apareceu a anaquinha aqui com o ano de 2016. Se a gente limpar a seleção aqui, ele volta ao que era antes. Tá joia, pessoal? Então agora a gente já está com essas duas segmentações aqui, né? E já estamos com o painel bem legalzinho aqui, certo? Muito bem. O que vocês acham da gente finalizar esse painel de vendas aqui na próxima aula, pessoal? Agora só está faltando inserir mais um, tá? Que vai ser... Deixa eu ver aqui. Vocês até podem tentar fazer em casa, tá?
Vamos falar que eu quero o total médio de negócios fechados, tá? O valor médio de negócios fechados. Como que é o valor médio, né? Vamos voltar aqui na nossa base de dados, né? O que é valor médio? Né? Então, a gente tem aqui o valor, né, vendido, tá vendo? Ó, por o número de negócios fechados aqui. O que é valor médio? É a mesma coisa que o ticket médio, né, de vendas, assim. É só dividir esse valor aqui, ó, por esse total de negócios. A gente vai chegar ao valor médio de negócio. Então, tem que ser um item calculado, não tem esse valor aqui já. Então, é o valor médio de negócio por vendedor por ano, tá? Então, tentem fazer isso, né? Aí, no começo da próxima aula, a gente faz exatamente essa totalização e aí a gente fecha, né, o painel aqui que a gente está criando, né? E já tem aí um recurso bem legal para a gente analisar os dados, né, com uma base de dados. Muito obrigado, então, gente. Uma boa semana para vocês e nos vemos na sexta-feira. Um abração. Tchau, tchau.